No vídeo de hoje, eu vou te falar 5 segredos que os ricos usam para construir fortuna sem chamar a atenção e como você pode aplicar isso mesmo começando do zero. Você já reparou que existem pessoas que não ostentam, não parecem milionárias, mas vivem uma vida financeiramente livre? Enquanto isso, outras pessoas, mesmo ganhando altos salários, estão sempre endividadas, presas ao trabalho e preocupadas com dinheiro. A diferença não está apenas em quanto elas ganham, mas sim em como elas fazem dinheiro trabalhar para elas. Pessoas com mentalidade abundante seguem um conjunto de regras invisíveis que fazem com que o dinheiro delas cresça enquanto elas vivem suas vidas normalmente. Se você entender e aplicar esses conceitos, sua vida financeira pode mudar completamente nos próximos anos. Então fica comigo até o final, porque o segredo da riqueza real começa agora. Segredo 1. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles, não o contrário. Se você perguntar para a maioria das pessoas como ganhar dinheiro, elas vão responder: trabalhando mais. Mas essa é a mentalidade errada. O problema desse pensamento é que você troca tempo por dinheiro, e o tempo é limitado. Agora pare e pense nos verdadeiros milionários. Eles não trabalham mais do que todo mundo. Na verdade, muitos trabalham até menos. Então qual é o segredo deles? Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Entendendo qual é a diferença entre dinheiro ativo e o dinheiro passivo. Bem, existem dois tipos de dinheiro. O primeiro é o dinheiro ativo. Você precisa trabalhar para ganhá-lo. Alguns exemplos comuns, como salário CLT, freelancer, serviço por hora. Já o dinheiro passivo é o dinheiro que entra sozinho, sem que você precise trabalhar o tempo todo. A armadilha da maioria das pessoas: elas passam a vida inteira ganhando dinheiro ativo. Param de trabalhar, o dinheiro para de entrar. Ficam presas em um ciclo onde sempre precisam trabalhar mais para manter o padrão de vida. Os ricos fazem diferente. Pegam parte desse dinheiro que ganham e colocam em ativos. Esses ativos geram renda passiva, ou seja, o dinheiro que entra sem precisar trabalhar. Alguns exemplos reais de ativos invisíveis: empresas que geram lucro mesmo quando o dono não está lá, fundos de investimento que pagam dividendos e imóveis alugados que geram renda mensal, royalties de livros, músicas ou cursos digitais. E o resultado disso? Bem, com o tempo, o dinheiro dos ricos cresce sem que eles precisem fazer esforço extra, enquanto a maioria das pessoas trabalha para ganhar dinheiro. Os que têm uma mentalidade abundante colocam dinheiro para trabalhar para eles. Segredo número 2. Eles vivem abaixo do que podem gastar e reinvestem a diferença. A maioria das pessoas, quando ganham um aumento de salário ou começa a ganhar mais dinheiro, imediatamente aumentam o seu padrão de vida. Elas trocam de carro, se mudam para um lugar mais caro, começam a gastar mais em restaurantes, viagens e roupa de marca. O resultado, mesmo ganhando mais, continuam sem dinheiro sobrando. Esse fenômeno tem nome e se chama inflação do estilo de vida. É exatamente aqui que os milionários silenciosos fazem diferente. O que separa os ricos de quem sempre fica no 0 a 0? Os ricos seguem um princípio bem simples: gaste menos do que ganha e reinvista a diferença. Se ganham 10 mil reais, não vivem como se ganhassem 10 mil. Eles vivem como se ganhassem 8 e investem o resto. Se o patrimônio deles cresce, eles mantêm o mesmo padrão de vida por anos, até começar a ganhar 15 e depois começar a viver com 12. Em vez de comprar um carro de luxo, eles compram ativos que financiam esse carro no futuro. Enquanto a maioria das pessoas gasta tudo que ganha, os ricos acumulam patrimônio. O ciclo de riqueza que os milionários criam. Eles têm em mente os seguintes conceitos que permitem multiplicar o patrimônio de forma automática. Renda ativa: o dinheiro que entra pelo trabalho, negócio ou salário. Parte desse dinheiro vai para ativos, como investimentos, imóveis e empresas. Esses ativos geram renda passiva, como dividendos, aluguéis ou juros compostos. Com essa renda passiva é reinvestida em novos ativos. Com o tempo, os ativos substituem a necessidade de trabalho. E com isso, eles não trabalham mais por necessidade, mas sim porque querem. Esse é o ciclo que separa quem se liberta financeiramente de quem sempre precisa trabalhar para pagar contas. Como você pode aplicar isso na sua vida? Ao invés de gastar tudo quando sua renda aumenta, defina um percentual para investir. Crie a regra de sempre guardar 20 a 30% do que ganha antes de gastar com qualquer outra coisa. Sempre se pergunte antes de uma compra grande: isso vai me fazer mais rico ou só parecer mais rico? Não me entenda mal. Fazendo isso, você não deve viver miseravelmente ou passando vontade. O que você deve ter em mente é que quem gasta tudo que ganha nunca vai ter liberdade financeira. Segredo número 3. Eles protegem e multiplicam dinheiro sem chamar a atenção. A maioria das pessoas, quando começa a ganhar mais dinheiro, sente uma necessidade quase automática de mostrar para o mundo que está prosperando. Elas compram carros novos, fazem viagens luxuosas e postam tudo nas redes sociais. Mas o problema disso é que, ao atrair atenção, também atrai problemas: pedidos de dinheiro, golpes, inveja e até risco de segurança. Os verdadeiros milionários fazem diferente. Eles sabem que acumular dinheiro não é só ganhar mais,
mas também proteger o que já tem e multiplicá-lo de forma segura e discreta. Como os bilionários protegem seu dinheiro? A maioria das pessoas guarda dinheiro em contas bancárias tradicionais, sem estratégia de proteção. Mas os milionários utilizam estratégias financeiras que garantem maior segurança e crescimento do patrimônio. 1. Empresa e holdings. Em vez de deixar seu dinheiro no nome pessoal, eles fazem estruturas empresariais que protegem seus ativos e otimizam tributações. Diversificação internacional. Muitos milionários mantêm parte do dinheiro em diferentes países, reduzindo o risco local e garantindo estabilidade. Investimentos blindados. Eles evitam deixar dinheiro parado e sempre direcionam ativos que crescem ao longo do tempo, como fundos de longo prazo, imóveis e ações de empresas sólidas. Essas estratégias evitam que o patrimônio deles fiquem expostos a riscos desnecessários. Tenha em mente que sonegar imposto é ilegal. Recomendo procurar um contador de confiança para te ajudar a gerenciar o seu dinheiro. Nesse momento, você entendeu como os milionários protegem e multiplicam dinheiro sem chamar a atenção. Surge uma pergunta que quase ninguém faz. O que realmente significa ser financeiramente livre? Muita gente acredita que enriquecer é o objetivo final, mas será que dinheiro sozinho traz liberdade de verdade? No meu artigo do Substack eu conto a história real de pessoas que acumularam fortunas, mas descobriram tarde demais que estavam perseguindo a coisa errada. Se você quer entender o que o dinheiro nunca vai te dar e por que quase todo mundo persegue a coisa errada, leia agora a carta que eu escrevi sobre isso. O link está no primeiro comentário fixado. Segredo 4. Eles têm fontes de renda ocultas que ninguém percebe. Você já reparou que algumas pessoas estão sempre financeiramente bem, mesmo sem um grande salário ou um negócio conhecido? Elas não trabalham mais do que os outros, não fazem horas extras e ainda assim o dinheiro continua entrando. Isso acontece porque os verdadeiros ricos não dependem de uma única fonte de renda. Eles criam sistemas financeiros que operam sozinhos, garantindo um fluxo constante de dinheiro sem chamar a atenção. Os mais prósperos têm várias fontes de renda funcionando simultaneamente, reduzindo o risco e mantendo sua estabilidade financeira. Exemplo de renda passiva é invisível. Dividendo de ações. Empresas distribuem parte dos lucros aos acionistas regularmente. Muitos milionários vivem apenas desses pagamentos. Fundos imobiliários. Investimentos que pagam aluguel mensalmente, sem a necessidade de administrar um imóvel físico. Negócios digitais. Produtos como cursos, e-books e blogs que continuam gerando receita automática. Royalties e licenciamentos. Escritores, músicos e inventores continuam lucrando com suas criações mesmo sem trabalho ativo. Empresas autogerenciáveis. Negócios estruturados que funcionam sem a presença constante do dono. O segredo está em construir ativos que geram dinheiro sozinhos sem exigir esforço contínuo. Porque os ricos nunca dependem de uma única fonte de dinheiro. A maioria das pessoas tem apenas uma fonte de renda, o salário. Se perder o emprego, enfrentam dificuldades imediatas. Os ricos fazem diferente, eles diversificam suas fontes para garantir segurança financeira. Eles seguem um princípio simples. Criam uma fonte de renda ativa, investem parte do lucro em ativos que geram renda passiva. Reinvestem os ganhos para criar novas fontes de renda. E por fim repetem esse ciclo até que o dinheiro trabalhe por eles. Isso permite que muitos milionários parem de trabalhar e ainda assim continuem enriquecendo. Segredo 5. Eles evitam a armadilha do aumento do estilo de vida. A maioria das pessoas acredita que enriquecer significa ganhar cada vez mais dinheiro. Mas o que realmente faz a diferença não é o quanto se ganha, e sim o quanto se mantém e investe. O maior erro financeiro da classe média, e até de muitos profissionais bem pagos, é aumentar o padrão de vida toda vez que a renda cresce. É aquele ciclo clássico. A pessoa recebe aumento ou começa a ganhar mais, e ao invés de investir, decide trocar de carro, mudar para um bairro mais caro, ou gastar mais em lazer. O resultado? Mesmo ganhando mais, elas continuam sem patrimônio e sempre precisando de mais dinheiro para manter um novo padrão de vida. Os ricos fazem diferente. Como os milionários evitam gastar mais à medida que ganham mais. Os verdadeiros milionários entendem que o que te faz rico não é o que entra na sua conta, mas o que sobra para ser multiplicado. Eles seguem 3 princípios. Primeiro, definem um estilo de vida sustentável. Eles não vivem no limite da renda, mesmo quando começam a ganhar mais. Mantêm seus hábitos e padrão de vida por muitos anos. Segundo, investem primeiro, gastam depois. Antes de aumentar qualquer despesa fixa, eles garantem que uma parte significativa de sua renda está sendo investida. 3. Usam ativos para bancar novos luxos. Em vez de comprar um carro de luxo com o próprio dinheiro, eles adquirem ativos que geram renda suficiente para pagar esse carro sem comprometer o patrimônio. Se uma pessoa comum recebe um bônus de 10 mil, normalmente ela gasta em algo imediato. Já um milionário silencioso investe esse valor, deixando que o dinheiro cresça até poder gastar apenas com rendimentos. O que separa os ricos de quem perde tudo?
O aumento do estilo de vida é o que separa os milionários que mantêm sua fortuna daqueles que ganham muito dinheiro e depois perdem tudo. O erro de aumentar os gastos na mesma proporção da renda cria um ciclo de dependência financeira. Não importa o quanto alguém ganha, se tudo é gasto, nunca haverá riqueza real. Os ricos silenciosos sabem disso e separam o que podem gastar do que podem investir para multiplicar o patrimônio. Se você aplicar essa mentalidade, seu dinheiro começará a trabalhar ao seu favor e a liberdade financeira se tornará uma realidade. Evitar o aumento do estilo de vida é essencial para construir riqueza real. Agora vem uma pergunta: como organizar suas finanças para garantir que isso aconteça na prática? Afinal, não basta apenas saber que se deve gastar menos do que ganha. Você precisa de um sistema claro para visualizar suas receitas, despesas e investimentos de forma estratégica. Foi exatamente por isso que eu criei o Planilha Financeiro, um guia prático para organizar sua vida financeira sem complicação. Nele, você preenche seus ganhos, gastos e investimentos, e enxerga exatamente onde pode melhorar. Se você não tem um plano, sempre vai acabar gastando sem perceber. Dê mais um passo definitivo para organizar suas finanças e começar a enriquecer de verdade. Baixe o Planilha Financeiro agora. O link está no primeiro comentário fixado. Agora que você descobriu os 5 segredos que os milionários silenciosos usam para construir riqueza, vem a parte mais importante: transformar esse conhecimento em ação. Saber os segredos é essencial, mas a diferença entre quem realmente enriquece e quem apenas sonha com isso está na execução. E é exatamente isso que eu te mostro no vídeo principal: o plano completo para acumular dinheiro sem chamar a atenção, do jeito que os milionários silenciosos fazem. Clique no vídeo que está aparecendo agora na tela e descubra como aplicar esse método na sua vida, antes que seja tarde. Eu te vejo lá.